Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais, número 001/2022, RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. No programa Cozinhe com Ana de hoje, vamos conhecer sobre a gastronomia alemã. Mas antes, vamos falar sobre a influência alemã no estado do Paraná. Vamos saber um pouco dessa história, né, Ana? Então, Lilian, já são 200 anos de história. Os alemães chegaram no Brasil em 1824 e no nosso estado, aqui no Paraná, eles chegaram em 1828. Então, ou seja, já está quase fazendo aniversário de 200 anos, né? Com essa chegada deles, eles trouxeram muita interferência e influenciaram muito através das suas danças típicas, das festividades, através até do próprio socioeconômico, né? Eles trouxeram a industrialização, por quê? Porque eles trabalhavam com madeira. Então, eles foram os primeiros que trouxeram as primeiras máquinas para o estado, foram os alemães. Então, eles mudaram muito, eles trouxeram muita novidade para o nosso estado. E até hoje, eles influenciam através dos costumes, né? A gente vê muita coisa hoje dos alemães dentro do nosso estado. Ana, já que nós estamos na gastronomia, qual foi a influência deles? Assim, os alemães, o país que eles vieram, né? Vamos falar do país. O país onde eles viviam são países geralmente mais frios, com um clima bem diferente do nosso aqui no Brasil. Então lá são países mais frios, né? Mais gelados, e isso faz com que as pessoas necessitem de uma comida mais substanciosa, de uma comida mais pesada, mais gordurosa. Inclusive, nós estamos vivendo esse momento, né? Exatamente. Porque estamos no inverno. Então, os alemães, a alimentação deles é uma alimentação um pouco mais pesada, né? Eles usam muita batata, usam muita carne suína, eles usam muito repolho. Comida forte e que dê sustância. Porque ele já está nos genes dele, essa necessidade. E com isso, eles trouxeram essa herança gastronômica e acabaram nos ensinando a apreciar esses pratos típicos deles. E que é muito rico, né? Muito rico. Ana, segundo a história, a primeira colônia a ser estabelecida no Paraná foi na cidade de Rio Negro. Isso mesmo, Lilian. A primeira colonização que aconteceu foi na nossa cidade aqui em Rio Negro. Foram alemães vindos da Bavária, do Trier e da Bucovina. Inclusive, a gente tem várias famílias descendentes de alemães aqui na nossa cidade. Nós temos um grupo folclórico chamado Trier,
que preserva as tradições através da dança. Nós temos muitas famílias bucovinas que também nos ensinaram pratos da gastronomia. A imigração alemã no Brasil vai completar 200 anos em 2024 e em Rio Negro em 2029. É o bicentenário da colonização alemã no Brasil. São 200 anos de histórias e memórias. Temos muito a agradecer à colonização alemã, que tem forte influência na cultura, na religiosidade, na agricultura, na indústria e no comércio de nosso estado. Foram os alemães que introduziram no mundo a dança de casal como conhecemos hoje, através da valsa. Antes disso, as danças eram em fileiras ou quadrados. Foram os alemães que uniram os pares. A culinária alemã é muito rica e variada. A base da sua gastronomia, a carne de porco, o repolho, a batata e salsichas são predominantes nos pratos típicos, além de muito pão. Estima-se que a Alemanha possua uma variedade de pelo menos 300 tipos de pães. A imigração e a colonização alemã no Brasil tiveram um importante papel no processo de diversificação da agricultura e no processo de urbanização e industrialização. Tradicionalmente, o povo alemão dá muita importância às noções de família e comunidade. Se todos seguem regras e fazem as coisas de maneira certa, o local sempre será agradável para todo mundo. Ana, na sua família, você é descendente de alemão? Você faz parte da cultura alemã? Então, Lilian, o meu único vínculo com a cultura alemã é porque eu sou casada com um descendente alemão. Então, meu marido vem com descendência alemã e é através deles que eu conheci um pouco da cultura e onde teve esse despertar para ir estudar a cultura alemã. O povo alemão, eles são pessoas extremamente sérias e muito focadas no trabalho. Tudo que eles assumem, eles fazem com perfeição, né? E levam tudo muito a sério. E são um povo assim, extremamente trabalhador e perfeccionista. Você vê que eles são um pouco bravos assim, mas não é verdade, né? Eles são bem alegres. Sim, as melhores festas são promovidas por alemães, né? Tanto que hoje a gente tem várias festas no país, principalmente aqui no sul, mas você já sabe que essas festas estão sendo copiadas no nosso país inteiro, que são as Oktoberfests, né? Então, é promovida pela cultura alemã, pelo povo alemão. Então, eles são extremamente festivos. Ana, agora que nós conhecemos um pouco da história alemã, agora vem uma parte que nos interessa bastante, né? Que é conhecer a culinária alemã, a sua gastronomia, que é rica. Isso mesmo, Lilian. A gastronomia alemã, ela é muito variada
muito tradicional e tem inúmeros pratos. No programa de hoje, nós vamos fazer um prato muito típico, que é imprescindível na culinária alemã, que é o famoso chucrute. Ana, para fazermos o prato de hoje, vamos precisar do quê? Então, Lilian, basicamente a gente vai usar o repolho ralado e sal. Apenas 2 ingredientes? 2 ingredientes. Você já conhece o chucrute? Não conheço assim. Já comi, mas não conheço a forma de fazer ele. Então, esse prato é feito com repolho fermentado e ele é bastante benéfico para a saúde. Antigamente, os alimentos fermentados eles eram mais consumidos porque demoravam mais para estragar. Com o tempo, o costume de ingerir alimentos que sofrem com fermentação foi se perdendo. No entanto, hoje muita gente passou a incluir esses alimentos fermentados e um deles é o chucrute. Graças ao processo de fermentação, a conserva do repolho fermentado ela pode trazer muitos nutrientes e benefícios para a nossa saúde. E funciona assim, Lilian. E ele ajuda bastante no intestino? Sim, o chucrute ele é um excelente probiótico que oferece muitos nutrientes para o corpo. O benefício mais importante é o valor nutricional que tem da conserva. Então, funciona mais ou menos assim. Você sabe que o nosso corpo ele é formado por bactérias, né? Sim. Nosso intestino, tá tudo localizado lá no nosso intestino. Então, nós temos as bactérias positivas e as bactérias negativas. As que são boas e as que são más. Sempre tem o bem e o mal, né? Quando eu ingiro o chucrute, ele tá composto por bactérias boas. Quando eu ingiro bactérias boas, esse exército de bactérias se junta com o exército que já possui no meu corpo e isso acaba aumentando a minha defesa contra doenças e outras coisas negativas ao meu organismo. Então terminou o chucrute e nós vamos degustar. Não, né, Lilian? Ele passa por um processo de fermentação e esse processo de fermentação precisa de tempo. Então, para ele fermentar, ele precisa de no mínimo 7 dias. 7 dias, Ana? 7 dias. A gente só vai provar esse chucrute no próximo programa.
Então vamos para a segunda receita. Então, a segunda receita é um tipo de macarrão que se chama Spätzle. Me desculpem os alemães, porque eu não tenho certeza se é essa a pronúncia, mas eu sempre escutei dessa forma. É uma massinha que a gente vai fazer em água fervendo e ela serve para fazer vários pratos. Então, para essa receita, você vai precisar de 400 gramas de farinha de trigo, 4 ovos inteiros, uma pitada de sal e a água é de acordo com a textura que você deseja. Se você quer ela com uma massa mais lisa, ela vai ficar, esse macarrão vai ficar com uma forma escorrida em formato de fita. Se você quer ela com uma textura mais grossa, ele vai ficar em forma de gotas ou de lágrimas mais volumosas. É a água que vai mudar essa textura do seu macarrão. Então a gente tem um aparelhinho que é próprio para fazer o Spätzle. A gente adquire nos mercados através da internet. A gente não encontra esse aparelho em loja, mas se você não tem o aparelho, você consegue fazer ele sozinho em casa usando uma colher ou um garfo. Então você coloca a água para ferver e quando ela atingir esse ponto de fervura alta, você vai pegando essa massinha e vai pingando. Na minha casa, a minha mãe chamava essa técnica como vamos fazer a sopa do pinga, porque simplesmente a massa era pingada sobre a água fervendo. Mas esse aparelho, Ana, é muito mais prático, né? Com o aparelho é muito mais prático e vocês vão ver aqui como a gente vai demonstrar.
Então, olha que legal que fica, Lilian. Eu gosto de usar a maquininha porque ela fica com uma textura, fica mais bonito de olhar, né, para apresentar. E o legal de fazer isso é que você pode fazer em grande quantidade, porque é muito prático e rápido para fazer. Pode congelar, Ana? Pode congelar. Então, você faz em grandes quantidades, você vai dar um banho de água fria nesse macarrão e daí vai colocar um fio de óleo sobre ele, misturar bem e pode fazer porções individuais de acordo com o que você vai usando. Então, chegou uma visita, vai chegar uma visita, eu não sei o que fazer, tenho um macarrãozinho pronto lá no meu freezer e posso montar um prato muito rápido e muito saboroso. Ana, então este nós também não vamos degustar. Então, vamos deixar para provar no próximo programa, porque a gente vai montar um prato juntamente com o chucrute que vai estar fermentando. Então, vocês já viram que vocês não podem perder o próximo programa, porque vai ter uma continuação e nós estaremos aqui esperando vocês para fazermos a nossa degustação. E o nosso programa vai ficando por aqui, lembrando que ele está disponível no portal tuibr.com.br. Até a próxima semana. Agora nosso grande amigo e professor Rui Pellens para tocar com a Banda Nova Era.